mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Que espetáculo, doutora Cíntia? Fantástico. Pois é, e a senhora dizia no intervalo, né? Meu Deus, como é bom ouvir uma voz bonita, com melodias bonitas, com composições fantásticas, e que eu gostava tanto de ser músico, tocar, tentei piano, tentei violão. Tentou isso tudo? Tentei. Aliás, eu acho que eu não sei se era, assim, no início eu acho que era vontade da minha mãe, assim, que eu fosse música, né? Ela gostava, então ela achava que eu tinha que fazer. Daí, desde pequenininha, 5 anos, assim, ela me colocou no piano. Mas, infelizmente, a aptidão não existia, ou não tinha jeito para nada. Depois fui pro violão, também não tinha jeito. Também não teve jeito, que coisa. Ai, desisti completamente da música. Mas hoje eu só gosto de ouvir. Mas o sucesso foi na magistratura, isso que é bonito. Cada um tem seu espaço, né? Agora, a música realmente é uma coisa que toca na gente, né? O Baby fica tocando, você que está em casa vendo o programa e com certeza também se deliciando, porque o Baby é um profissional da mais alta qualidade, não é porque está aqui conosco, mas realmente tem pedigree, sabe muito, conhece muito, e eu me sinto muito honrado quando o Baby chegou no programa, porque a gente tinha outros músicos que também nos ajudaram muito, foram muito importantes, mas você engrandeceu esse momento maravilhoso aqui do Na Boca do Povo. E a Herbert está aqui 18 anos, doutora Cíntia, e o Na Boca também tem 18 anos, então é um momento, né, importante. O Grupo Mirador agora, que a TV faz parte, completa 70 anos agora, da Rádio Mirador, completou agora esse mês. Então tudo uma coisa maravilhosa, eu acho isso muito lindo. Então temos que parabenizar, não é? Parabenizar a TV, parabenizar o programa, né? Verdade. São 18 anos de muita história contada, né? Muita. Muitas pessoas que passaram por aqui. Muitas pessoas passaram por aqui. E isso e uma audiência muito grande, né? E a senhora, eu tenho o privilégio de ter trazido aqui muitas vezes. Ah, obrigada. Como também a estimada sua grande amiga, doutora Carla, Perfeito. que com certeza está vendo o nosso programa. Com certeza, e realmente, além de amiga, assim, muito mais do que amiga, né? Na verdade, nos conhecemos aqui em Rio do Sul, quando eu cheguei aqui, e isso, assim, a nossa família acabou se tornando uma só. É uma só, né? E só para encurtar bem essa conversinha, já que tocamos no nome da estimada, doutora Carla, eu tive o privilégio, que é um privilégio, né? Eu sempre digo privilégio, de ter conhecido a doutora Carla quando ela chegou em Rio do Sul. Primeiro dia que ela se apresentou na delegacia aqui na rua 7 de setembro, eu estava lá e ela chegou para se apresentar ao delegado como membro da Polícia Civil, chegando em Rio do Sul para começar o trabalho, garotinha bem novinha, aquela bonequinha de sempre, né? Mas imagina só, 30 anos atrás. Imagina. Mais de 30. O delegado era o doutor Renato Henrique, que já faleceu, o Renatão da DEIC e tal, estava aqui na época, lá nos anos 80, e a Carla chegou e me apresentaram a nova delegacia. E na época, é que nem a senhora disse, nós, mulheres, na época, começar como juíza de direito é a mesma coisa a função da delegada de polícia. Naquela época, era uma grande novidade uma mulher ser delegada de polícia. É verdade. Né? Assim, não era uma coisa muito comum e a gente teve muitos obstáculos a superar. E acredito que ainda ela, mais que está ali na linha de frente, né, como delegada de polícia e tal, realmente foi bastante difícil aquele período ali. Foi complicado para se conseguir mostrar que a mulher assim não estava longe do homem, né? É verdade. Doutora Cíntia, o que almejamos mais? Nessa carreira bonita, fantástica, lá na frente, assim, enfim, tem o STJ, tem o STF, a gente sabe que lá em cima existe uma politicazinha também, além da competência, que a gente sabe que tem, mas nem sempre a competência é o que vale lá em cima, a gente sabe disso. As indicações são mais fortes. Existe um sonho de chegarmos no STJ, que já é uma... Nós passamos no Rio do Sul, o doutor Jaime foi desembargador, né? Sim. Jaime Ramos, e chegou desembargador, não sei se foi, mas deve ter sido, não me lembro, e também foi ministro do STJ, o doutor Paulo Benjamin Fragoso Galotto, que passou por aqui. Quando o fórum era aqui na Prefeitura Municipal. Exatamente, e ele estava na minha posse. Estava, gente, e é uma finura aquele Temos cidadão. Contato frequente
com o ministro Galotti, porque ele é um dos diretores executivos hoje da RBS. Da RBS, exatamente. Então, é uma pessoa, assim, fantástica. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, não diria que a minha ideia ou a minha motivação hoje é ir para Brasília. Não sinto essa necessidade ou esse interesse. Eu quero mesmo me dedicar aqui ao meu estado, eu quero continuar fazendo a minha atividade, a minha função judicante. E, assim, as minhas aspirações é colaborar na administração do Tribunal de Justiça, para que a gente tenha uma administração mais equilibrada. Já hoje participo, não só hoje, mas há 3 administrações que eu participo junto com os demais presidentes. Continuar, então, quem sabe alcançar algum cargo de administração dentro do nosso tribunal, já me dou por bastante satisfeita, sempre com esse objetivo de melhorar a justiça catarinense e elevar o nosso tribunal. E fazer andar mais, né? Sim, porque a gente sente que a justiça tem problema de morosidade. Claro, agora, a nossa justiça de Santa Catarina, eu leio muito e acompanho muito, e a gente se orgulha de poder ser de Santa Catarina. A senhora não é gaúcha, mas tem o coração muito forte dentro do estado de Santa Catarina, tanto que é cidadã, inclusive, rissulense, né? Tem que ser cidadã rissulense. Mas eu sempre acho que a nossa magistratura de Santa Catarina, o judiciário catarinense, ele ainda é um belo exemplo. A gente vê tanta... A senhora sabe, tanta coisa lá em Brasília, que tem hora, como diz um amigo meu, Neri, dá vontade de ir no BVC gomitar. É verdade, porque você se depara com muita coisa que você não consegue admitir que está acontecendo. E a gente tem, eu sempre digo, a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar, nosso Bombeiro, nossas instituições, o Ministério Público, o nosso Poder Judiciário de Santa Catarina, é diferenciado. Eu sinto orgulho disso, que é diferenciado. Temos seus problemas? Claro que temos, mas é diferente. Diferente para melhor. Todos os estados, né, todos os tribunais têm problemas, porque efetivamente assim, houve um acréscimo muito grande de um acesso à justiça depois da Constituição de 88. Né? Cada vez nós vemos isso, eu acho que é uma coisa positiva, o cidadão ir buscar os seus direitos, e realmente não existe hoje condições de se dar aquela resposta tão rápida quanto se deveria dar. É um dos motivos para se trabalhar, é um dos motivos para que a gente aspire a que essa morosidade cada vez se diminua, porque a gente possa, assim, realmente Santa Catarina se destaca no cenário nacional e tem que se destacar mais ainda, tem seus problemas, não é? E justamente isso que nos impele a querer modificar um pouco a estrutura administrativa do tribunal. A senhora, veja bem, quando eu falei cidadã rissulense, doutora Cíntia, eu lembrei também, e passou batido, eu sou obrigado a buscar esse gancho, que a senhora teve uma participação, e é bom a gente relembrar isso, que são fatos importantes, que fica para a história da sua passagem por Rio do Sul, e ainda está aqui, evidentemente, mas hoje já mais em Florianópolis do que aqui, porque o seu trabalho é lá, mas você teve um papel de destaque também no lado das meninas, que eu acho uma coisa que quem pode dar um pouquinho do seu coração para aquilo lá, acho fantástico. E a senhora teve, eu acompanhei, me lembro muito bem. Nossa, foi assim um dos períodos da minha vida mais ricos, um dos períodos que eu sinto mais saudade. Foi justamente aquele período de dedicação ali ao lar da menina. Muitas coisas a gente conseguiu realizar, muitas mudanças se conseguiu fazer, justamente naquela época que eu estava cursando psicologia, então juntava-se aquilo que eu estava aprendendo com as necessidades que tinham aquelas crianças, e assim, hoje sinto muita falta daquilo, tenho muita vontade de um dia poder voltar a fazer esse papel novamente. Tanto que por isso que eu não aspiro assim uma carreira na magistratura tão mais longa. Acho que tem outras coisas e outras pessoas que precisam que eu posso mais ajudar e fazer junto, né? Com certeza, assim, pessoas que eu posso fazer a diferença muito mais e daqui a um tempo, sem necessidade de... Então, existe uma tendência de ganharmos um presente da senhora voltar amanhã depois para Rio do Sul, para permanecer por aqui no meio da nossa comunidade? Olha, eu mantenho a minha residência aqui, venho com frequência, finais de semana, e não nos desfizemos, nem eu nem meu esposo, da nossa residência aqui, justamente porque ainda há essa possibilidade, quem sabe, de um dia... se fixar a residência definitivamente aqui.
Esse título de cidadã rio-sul-lense lhe tocou muito forte naquela oportunidade, que faz anos que a senhora recebeu, através dos vereadores, seus padrinhos, Mário Miguel, o estimado, e o Pedrinho Dozan, o Pedro Dozan, né? Ah, sem dúvida, é um reconhecimento do trabalho, um reconhecimento da tua participação na sociedade. E, assim, é o primeiro título que eu ganhei de cidadã de uma cidade que eu escolhi para viver, uma cidade onde eu me apaixonei, que eu gostei de viver. E, realmente, assim, não tenho nem palavras. Hoje, aquele título, que na verdade está muito mais no coração do que propriamente na parede, mas se encontra lá dentro do meu gabinete no Tribunal de Justiça e eu olho para ele diariamente. Aquilo me traz recordações maravilhosas. É verdade. Doutora Cíntia, vamos mudar um pouquinho de assunto. O que nós temos a ver com a corrupção? Nós somos obrigados, quem está vendo o programa, dizer, será que o Nelinho não vai perguntar nada dessas lambanças? Porque hoje a gente vê tanta lambança, e um conterrâneo seu dizia esses dias numa entrevista, eu não me lembro se foi jornal, revista, alguma coisa, não foi TV, acho que foi no jornal que eu li, que eu considero um político muito limpo, considero isso muito limpo, não tenho nada que possa desaboná-lo, e já hoje não atua mais muito na política, mas é que é o ex-senador, ex-deputado, enfim, Pedro Simão. Imaginei que era. Que ele disse o seguinte esses dias, o Brasil hoje parece um filme de terror. Como é que a senhora vê isso tudo hoje? Porque está muito nojento, né? Está muito nojento. É uma situação bastante difícil. No nosso trabalho, quando se começa a trabalhar principalmente com improbidade administrativa, quando se começa a verificar esses problemas que estão acontecendo nos municípios, se começa não só no nível nacional, mas também estadual, se começa a ver que realmente as pessoas assim perderam um pouco do senso de moral, do senso de ética, do que é certo e do que é errado. Parece que o interesse hoje é só se locupletar, é cada vez ter mais coisas, é cada vez materialmente alcançar mais, independentemente da forma. E isso acaba criando essa situação tão triste que a gente está vendo, quando se vê tantas pessoas com muito, poucas pessoas com muito e tantas pessoas sem nada, né? A gente percebe hoje, doutora Cindy, a gente conversa com as pessoas, né? Evidentemente que a senhora está muito no gabinete, muito não tem, a gente tem um convívio na rua, em função de TV, essa coisa toda, mas a gente sente, doutora Cindy, que o povo está muito desacreditado nos três poderes. Nos três poderes, infelizmente, o legislativo, o executivo, o judiciário. E o judiciário que a gente fala, o problema é Brasília, não é o judiciário norte de Santa Catarina, não é o judiciário. O problema que é tudo lá, aqui é um conluio, quando você vê as matérias de televisão, você vê o ministro indicado politicamente, as entrevistas que eles dão, cada entrevista de ministros, aí a gente percebe todo dia. Eu vi uma semana do Gilmar Mendes, que, meu Deus, é um desastre essas entrevistas. Isso deixa a gente desacreditado, não tem como não desacreditar. E a gente quer acreditar no Brasil melhor, mas está difícil. Eu busco aqui, estimado, olha só, eu recebi isso essa semana, eu fiz questão de trazer para o programa. Quem mandou isso aqui? Evidente que não foi ela que escreveu, porque é do Jornal do Brasil, de 1995. Mas quem me mandou foi uma médica aqui de Rio do Sul, a doutora Catarina. Grande médica. Grande médica, é amiga de infância, enfim, de colégio e tudo, amigos de velha guarda, que nós ainda chamamos ela hoje de Bida, com a apelido dela é Bida, a Bidinha, a doutora Bida, a doutora Catarina. Olha o que ela mandou para mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Bom dia. Manchete do Jornal do Brasil em 2 de dezembro de 1993. Isso mesmo, 1993. Dê um zoom na matéria. Leia tudo e veja se não aparece um momento atual. Quase 25 anos depois. Ainda dá para continuar sonhando com um país melhor? Olha o que diz a matéria. Eu vou ler porque é muito pequenininha a matéria do Jornal do Brasil, ainda em preto e branco na época, 1995, dezembro de 93. Dezembro de 93. Olha o que diz aqui. Com base em documentos recolhidos pela Polícia Federal na residência de um diretor da empresa Norberto Odebrecht, a CPI do orçamento começou a desvendar um esquema de poder paralelo conduzido pelas empreiteiras. Uma ordem formada por 12 construtoras, comandada pela Odebrecht, garantia divisão equitativa entre as empreiteiras das obras realizadas
com recursos do orçamento. As licitações eram fraudadas ou previamente acertadas. É muito pequenininha a letra, mas estou conseguindo ler aqui. Os vencedores repassavam 36% da obra à holding. Os parlamentares, encarregados de incluir emendas no orçamento, eram comissionados com 3% de um valor antecipadamente estipulado. Numa etapa anterior, governadores e prefeitos eram induzidos a aceitar as obras sugeridas pelas construtoras. O comprometimento se dava em 3 níveis: pagamento de propinas, ajuda para as campanhas políticas e presentes como obras de arte de alto valor. Meu Deus do céu, doutora Cíntia, é tudo igual a hoje. É tudo igual que a gente vê nos noticiários hoje a nível Brasil. E quem está vendo o programa que acompanha hoje essa nojeira da política brasileira, dessa corrupção aí que, meu Deus, 25 anos atrás, é tudo igual. Infelizmente. É triste, né? É triste, é porque... Triste. E claro que vai se verificando que as coisas vão tendo um grau de sofisticação maior, não é? As pessoas vão tendo uma forma de atuação um pouco diferenciada. Mas a gente precisa revisar, rever esses valores. Nós precisamos, através, penso eu, da educação, mudar isso, essa realidade. Nós vamos conseguir mudar, doutora Cíntia, é isso? A gente tem que ter esperança, né? Esperança, claro que temos que ter, evidente. Eu acredito que sim, eu acho que a gente tem que acreditar que o ser humano, ele não nasce assim, ele se transforma, ele se forma dessa maneira. É o poder que deixa as pessoas assim, é o poder, essa coisa desgraçada. O poder não é só uma coisa maravilhosa, né? Ainda mais com caneta com tinta, né, doutora? Ainda mais com caneta com tinta. Olha, além do poder, eu vou um pouco mais além. Eu acho que o que hoje, assim, me parece que faz as pessoas esquecerem todos os seus valores, muito mais o dinheiro do que o poder. O dinheiro, né? Aquela coisa assim, aquele ideal de você ter muito, mas não muitas coisas materiais, e não olhar o lado interior dos outros, não fazer mais. Nós não temos mais... o que nós estamos passando para os nossos filhos não é aquilo que se deveria passar, é o valor da pessoa em si. Parece que as pessoas hoje valem aquilo que elas ostentam. Então, enquanto nós tivermos essa ideia de que quanto mais você tiver de dinheiro, mais bens materiais tiver, mais você vale, isso vai continuar acontecendo. Esses valores, os valores, a senhora... Seu pai, sua mãe, hoje não estão aí, mas imagina os valores daquela época. Eu sei os valores que veio da minha casa, do meu pai e da minha mãe. O Baby com certeza sabe. O Rubens Anani, que são os diretores da TV, sabe. O ouvinte que está aqui, o nosso telespectador está lá no interior, ele sabe os valores que é. Porque nós somos diferentes aqui, não só no Alto Vale como em Santa Catarina. Temos problema? Também tem, claro que tem. Mas nós somos muito diferentes. Agora, esse antro, essa coisa nojenta de Brasília e os outros estados de grande porte aí, meu Deus do céu, olha, o Pedro Simo tem razão, parece um filme de terror. Infelizmente, volto a repetir, né? Porque eu ainda sempre bato nessa tecla, temos que mudar a maneira de pensar, a partir do momento que se mudar... Estimada, nós vamos ao nosso intervalo. Tranquilo. E voltamos para o último bloco do programa. Estamos aqui conversando com a doutora Cíntia Beatriz Bittencourt Schaeffer, juíza de direito, desembargadora, nomeada que foi há poucos dias atrás. É uma carreira brilhante que para nós é uma honra muito grande tê-la aqui no nosso programa e também residindo ainda em Rio do Sul, porque o seu coração é forte aqui em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. E voltamos depois de Baby Felizardo. Wise men say only fools rush in. If I can help falling in love with you, shall I stay or be